Olá, traças! Hoje a gente vai falar de um livro cujo nome deveria ser Meu Nome é Gatilho, né? Mas não é. O nome é Minha Sombria Vanessa, mas deveria se chamar Meu Nome é Gatilho, porque o que tem nesse livro de gatilho não está no gibi. Então, assim, antes mesmo da gente entrar em qualquer coisa, eu já vou avisando pra você, cuidado na hora de ler Minha Sombria Vanessa, tá? Tô te avisando, quem avisa amigo é, que esse livro aqui não é pra qualquer um, mas para aqueles de vocês que conseguirem ler, pela quantidade de post-it, vocês vão entender que é uma leitura sensacional. Então, gente, estamos de volta no canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala sobre literatura empoderadora, leitura muitas vezes feminista, né? E porque a gente sempre acredita que a literatura, a cultura e a educação são as melhores ferramentas para diminuir as desigualdades e empoderar as pessoas. E, gente, empoderamento é a palavra, porque o que está faltando neste livro é empoderamento. O que está faltando nesse livro é a sociedade, a comunidade, o patriarcado cair para a gente ter empoderamento e as pessoas conseguirem perceber até quando elas são vítimas das coisas, né? Essa é a grande questão da minha sobrinha Vanessa. Já nessa introdução muito louca que eu já fiz aqui, aproveita, deixa o seu joinha, deixa o seu amor em formato de like para mostrar que você gosta do meu conteúdo. Inscreva-se no canal, caso ainda não tenha se inscrito, e tecla no sininho de notificação, meu amor, porque só assim você vai saber quando eu lançar vídeos novos maravilhosos como esse. Vou parar um pouquinho para você poder fazer isso tudo e acompanhe o vídeo, puxa a vinheta. Eu gostaria de falar sobre esse livro hoje com vocês, que é um livro, Minha Sombria Vanessa, que é foi o romance de estreia da Kate Elizabeth Russell, foi lançado em 2019 e é publicado no Brasil pela editora Intrínseca. Eu já dei um alerta de gatilho imenso aqui, porque esse livro fala de temas como pedofilia, estupro, relacionamento abusivo, problemas mentais, manipulação, entre outras coisas. E pela capinha dele você já vê que não é uma leitura para qualquer um. Então, vá com calma, se você for sensível, vá devagar, não leia o livro muito rápido e, claro, depois que terminar de ler, digere, porque se você não deixar digerir o livro, vai enlouquecer a sua cabeça. Porque isso aqui não é um livro, isso aqui é uma luta de MMA encapado num livro e você vai tomar uma surra atrás de outra surra, atrás de outra surra. Sem exageros, tá, gente? E começando falando do livro, a mensagem que a própria autora mandou para todo mundo. Essa não é uma história de amor. Sabe por quê, meus amores? Porque Minha Sobrinha Vanessa fala sobre pedofilia. O relacionamento de um homem adulto, de 40 anos, com uma menina de 15. E a autora deixou muito claro, porque um livro que ela usa como base é o livro Lolita, do Nabokov, que fala de uma relação da Dolores, uma relação, vou botar aqui bem entre aspas, que eu não acho que exista relação entre um adulto e uma criança. A Dolores tinha 12 anos e o James Hammett tinha 44, né, 45, sei lá. E a Lolita permeia muito esse livro, mas muitas pessoas leram Lolita ou assistiram os filmes de Lolita e entenderam que aquilo não passava de um romance mal compreendido. Tanto que os filmes que foram feitos de Lolita, que aliás usaram atrizes adultas, vamos deixar claro, dão um pouco dessa aura de romance que, se você não tiver muito ligado, você acha que é uma história de amor meio complexa, né? Uma história de amor complicada, incompreendida. Então, a nossa querida Elizabeth Russell já coloca assim na antecapa, na quarta capa. Isso não é uma história de amor. Na verdade, o que escrevia ela, ele tinha 45, eu tinha 15. Isso não é uma história de amor. E aí é que vocês têm que começar entendendo que Minha Sombria Vanessa não é uma história de amor. É uma história sobre pedofilia e os efeitos que a pedofilia, a manipulação e o relacionamento abusivo podem ter nas suas vítimas, até chegar ao ponto da vítima não achar que ela é uma vítima. Vamos falar sobre as nossas personagens principais. A gente tem a Vanessa, que dá o nome ao livro, e temos o Sr. Strain, que é o pedófilo, o diabo encarnado em pessoa, o demônio que aparece nesse livro para violentar a Vanessa. Eu vou pedir, por favor, a Bia que bote um monte de pipipipi, porque eu xinguei tanto este homem que eu tô nervosa. Toda vez que eu vejo o Strain, eu fico imaginando coisas, cenas de tortura com este homem. E aí o livro é dividido, calma.
O livro é dividido em 2 etapas e os capítulos vão se intercalando. Uma etapa é em 2017. A Vanessa está com 32 anos, ela trabalha num hotel e ela vai falar do seu dia a dia. E essa parte é maravilhosa para a gente ver o que acontece com uma pessoa que sobrevive a um abuso, a um relacionamento abusivo, a uma pedofilia, a um estupro. Quem é a Vanessa aos 32 anos? Ela é uma mulher confusa, uma mulher que tem uma relação terrível com a sua sexualidade, inclusive tem manias de fazer sexo com os homens completamente embriagados, sem saber onde é que está. É uma mulher que ainda se interessa por homens mais velhos, é uma mulher que vive uma vida porca, uma vida confusa, e é uma mulher que mantém contato com o estranho até hoje, que já é um senhor de 60 e poucos anos, e ela mantém contato com ele até hoje. A Vanessa não se entende como vítima, mas ao mesmo tempo o livro nos mostra como a cabeça dela está totalmente enlouquecida, como ela está totalmente, fora da casinha e ao mesmo tempo de não conseguir entender se ela é vítima ou se ela queria o que aconteceu com ela. Tem momentos que você quer saconejar a Vanessa, você quer falar, mulher, pelo amor de Deus, cai na ficha. Mas tem outros momentos que você quer abraçar, você quer acolher, você fica com dó, você quer chorar por ela, porque ela está tão, acabada, destruída por aquele relacionamento horrível que ela teve, de ter sido vítima de pedofilia, que ela não tem condição de entender a situação em que está. E ela também não tem condição de entender, a Vanessa de 32 anos, aonde foi que o estranho a deixou. A gente tem os outros capítulos que vão se intercalando com o atual, 2017, que vão de 2000 a 2007, que é o período de 7 anos em que a Vanessa tem esse relacionamento, muito entre aspas, com o estranho. Ou seja, os 7 anos em que ela foi vítima de abuso, de estupro por esse homem. Começa quando ela tinha 15 anos e vai até os 22 anos. E por que vai até os 22 anos, meus amores? Isso, assim, o livro deixa claro, porque ela cresceu, e aí quando ela cresce, porque até os 22 anos ela tá muito parecida ainda com o que ela tinha 15 anos, confusa, aquela menina assim, fora da caixinha, petit, do jeitinho que ele gosta. Aos 22 ela já quer outras coisas dele, ela já tá se tornando adulta e ele perde o interesse. E aí o livro é dividido em quê? A vítima durante o abuso, no momento em que ela está sofrendo aquele abuso, aquele relacionamento assustador, e sendo vítima do cara, e o momento depois em que ela está ainda sofrendo um abuso que ela teve com o cara. E isso é genial, porque a Elizabeth vai falar de 2 situações, do momento em que a Vanessa era vítima e do momento em que a Vanessa é sobrevivente, mas que ela mesma não se deu conta de que ela é sobrevivente. E os 2 momentos são narrados pela Vanessa. Então a gente vai ver o ponto de vista da Vanessa de 15 anos e o ponto de vista da Vanessa de 32 e vamos cruzar essas informações. E aí começa o primeiro questionamento, que é a palavra vítima. A Vanessa não se entende como vítima. Ela acha que tudo que aconteceu com ela, ela queria, ela tinha certeza e etc. Mas quando você vê a narrativa da Vanessa de 15 anos, você começa a perceber que nem tudo ela queria, não. Ela mesmo diz, mostra devagarzinho que consentimento é um negócio muito sutil, que ela diz assim, mesmo se eu tivesse dito não, será que eu estaria dizendo não realmente? Será que ele ia parar? Será que ele não estaria manipulando ela? E isso é muito interessante porque as pessoas não entendem o que é consentimento, entendeu? As pessoas acham que conhecimento é só quando você bate o pé no chão, grita e esperneia. Mas muitas vezes, ela, mesmo dizendo sim, ela não sabia o que ela estava dizendo. Então ela se coloca muito nessa posição. Mas por que a Vanessa não se entende como vítima? Porque a Vanessa não se entende como fraca. E ela acredita que mulheres que são vítimas de estupro, de abuso, elas são mulheres fracas. Elas são mulheres que se deixaram acontecer naquela situação. Ela não, ela permitiu que o estranho fizesse com ela. Ela teve um romance com ele. E por isso ela não seria vítima. Mas ao mesmo tempo, ela está com a cabeça tão louca quanto as vítimas. E aí por que o livro começa em 2017? Porque a Vanessa ainda mantém contato com o sujeito, né, do estranho. E por que ela mantém? Porque em 2017 aparece aquele movimento do Me Too, que eu já falei em outro vídeo aqui, vou colocar aqui em cima, e as mulheres começam a se empoderar muito para ir lá e denunciar a situação que aconteceram. E algumas meninas, que agora já são mulheres, denunciam abusos que elas sofreram na mão do estranho no passado. E a Vanessa é um nome muito importante, porque todo mundo da escola sabia que ela tinha esse relacionamento com o professor, e as meninas começam a procurar a Vanessa
tentando fazer com que elas apoiem a reivindicação delas. Só que a Vanessa não quer, a Vanessa gosta do Strain, ela tá envolvida com o Strain, muito louca, muito crazy, e ela não se sente no papel de vítima. E ela acha o quê? Que as meninas estão se vitimizando. Ela fala muito disso, assim. Porque ele diz pra ela que ele não fez nada, ou que elas podem ter interpretado o que ele fez de uma forma muito esquisita. E aí elas falam, não, elas estão se vitimizando, elas querem destruir a sua carreira, e etc. A gente já ficou sabendo que a Vanessa não tá num lugar muito bom da vida dela, e a gente volta pra 2000, que era quando ela tinha 2000, que ela tinha 15 anos, e prepare-se para enxurrada de cultura pop, porque até de Britney Spears a mulher fala nesse livro, né? O que acontece? Ela quer muito estudar numa escola chamada Browick, que fica num lugar chamado Norumbega, que é um lugar tipo assim de fada, sabe? Um conto de fada, tipo o castelo de Hogwarts. Não vou julgá-la aqui, tá? E ela, esse lugar é um internato de alto padrão, ela quer uma bolsa, mas os pais não querem deixá-la ir pra lá, porque, né? Enfim, fica em outro lugar e ela vai sair de casa. E aí acontece o massacre de Columbine, que eu acho que foi em 99. E aí o que ela fala com os pais? Em Norumbega isso nunca ia acontecer, em Browick. E aí, por causa do medo que o massacre de Columbine fez com todos os pais de adolescentes naquela época, os pais permitem que ela vá para Browick, sem saber, obviamente, que lá ela estaria correndo tanto risco quanto, né, os meninos de Columbine. E ela manipula os pais e vai para essa cidade. E aí, qual é a personalidade da Vanessa? A personalidade da Vanessa chega a ser considerada clichê do ponto de vista dessas histórias, assim. Ela é do ponto de vista da história de pedofilia, ela é uma menina tímida, é uma menina que tá muito na dela, uma menina que não conversa com as pessoas, é uma menina super confusa, sabe? E ela vai pra Browick no primeiro ano do ensino médio e ela encontra uma amiga e ela fica super amiga dessa menina e depois elas brigam por qualquer motivo e elas não se falam mais. Então o livro começa já com o segundo ano dela em Browick, só que dessa vez ela tá totalmente sozinha, ela não tem ninguém, ela tá totalmente solitária, isolada, e aí ela tá o quê? Super vulnerável para ser atacada por esse pedófilo, que é o Strain. O Strain, ele é um professor de literatura e ele é um cara assim, descrito como um cara muito feio, eu vou ser sincera. Toda hora que ela descreve, eu falo assim, que é um sujeito horroroso, mas ele tem aquela lábia do professor de literatura e ele sempre vê a Vanessa sozinha, a Vanessa isolada, e ao invés dele, como adulto, procurar, né, os psicólogos da escola e falar assim, olha, vamos conversar com essa criança, essa menina está precisando de acolhimento, não. Ele se aproveita dela para se aproximar dela e para mostrar que ela é o quê? O floco de neve dele. Gente, a síndrome do floco de neve de novo. O que é a síndrome do floco de neve? É muito que esses homens mais velhos, que se interessam por meninas novinhas, usam para argumentar que eles só estão se interessando por elas porque elas são muito diferentes das meninas da idade delas. Elas são muito maduras, porque elas são muito crescidas, porque elas são super especiais. E é justamente isso que o Strain fala com a Vanessa. É muito especial, ela é muito maravilhosa e ele começa devagarzinho a, sabe, ajeitar a Vanessa para fazer com que ela fique completamente apaixonada por ele. Até o momento em que ele a toca pela primeira vez e naquele momento a Vanessa sofre uma dissociação. Então desde o primeiro momento, do primeiro toque, a gente percebe que a Vanessa, no fundo, não tá legal com aquilo. Porque no momento em que ele a toca, que ele a beija, que ele faz sexo com ela, que nojo, ela sempre viaja, a cabeça dela vaga, ela não quer estar ali. Ela descreve esses momentos como se ela estivesse totalmente fora do mundo. Você percebe que ela não quer estar ali. O subconsciente dela tá se rompendo, sabe, com aquela violência que ela tá sofrendo. Mas a Vanessa consciente acha que sim, que ela quer estar ali. É um negócio muito complexo. E uma questão tão interessante é que a Vanessa, ele convence ela de que ela é muito madura, de que ela é quase uma mulher, mas no momento em que eles vão ter a primeira experiência sexual, e eu vou chamar de experiência sexual, não sei porque que eu tô chamando, porque o nome é estupro mesmo, primeira vez que ele vai estuprá-la, né, vamos falar assim, bem verdadeiro, ela pega uma camisola da mãe dela e esse momento assim, no livro eu fiquei, Deus, mulher sai correndo, menina sai correndo. Ela pega uma camisola da mãe dela e vai pra casa dele, porque ela quer parecer mais velha. Quando chega lá, essa parte me dá vontade de vomitar, mas enfim, gatilhos, né, gente? Ele comprou um pijaminha infantil pra ela com estampas de morango. Naquele momento do livro você fala, gente, o cara tá mentindo pra essa menina. É claro que ele não
não acha que ela é mais velha, que ela é madura. Ele gosta dela justamente porque ela é criança. E ele quer infantilizá-la ainda mais, botando pijaminha nela, fazendo ela parecer mais infantil, mais nova do que ela é. E durante os próximos anos ele faz a mesma coisa. Ele começa a se desinteressar quando ele percebe que ela não é mais uma criança. E o livro vai passando os anos, essas idas e vindas dele, até que finalmente, quando ela tem 21 para 22, eles realmente assumem esse relacionamento, porque agora ela já é adulta, legalmente adulta. Né? E aí o relacionamento dele chega num ponto em que a Vanessa é expulsa do colégio por causa dele, porque descobre-se que ela está envolvida com esse cara e ele nega tudo e ela acaba sendo expulsa do colégio. Mas ela não sabe disso, ele manipula ela de tanto jeito que ele coloca como se fosse ela e ele contra o mundo o tempo inteiro, sabe? E em algum momento os pais dela meio que ficam sabendo, mas não sabem como agir, fica todo mundo mentindo, todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não sabe. E aí, 20 anos depois disso, a Vanessa continua com esse cara. Ela tá paralisada no tempo, ela não evolui, ela não vai pra frente, até o ponto dele mesmo falar com ela que ela tá paralisada, que ela vive uma vida que é uma bagunça. Aí na faculdade ela se envolve novamente com outro, não chega a se envolver, mas ela apaixona novamente com outro professor mais velho, que fala a mesma coisa com ela, que ela escreve muito bem, que ela é o floco de neve, que ela é complexa, que ela é, sabe, madura. E aí que ela começa a perceber que tem um negócio errado. Mas demora, gente, 10 anos pra Vanessa se dar conta de que tem alguma coisa errada, porque ela não quer entrar nesse papel de vítima. Então tem hora que vocês vão ter que descolejar uma mulher e falar assim, minha filha. Mas gente, como assumir que você é vítima? Como assumir que você não tinha controle nenhum sobre a situação? Porque ele a convenceu de que ela queria. Ele a convenceu de que aquilo era um relacionamento. Ele a convenceu de que era uma coisa mal compreendida o amor deles. Que eles só precisavam esconder porque o mundo não ia entender o relacionamento deles, sabe? Mas não, ele envolveu a Vanessa numa teia muito complexa. E ela não foi a única, vamos, diga-se de passagem, né? Ele envolveu ela numa teia tão complexa que ela realmente acreditou que ela não poderia ser vítima. Porque, gente, ser vítima... Isso eu tô falando do ponto de vista de uma pessoa que é sobrevivente, que é como a gente se chama. Ser vítima é um negócio muito cruel, porque você tem que assumir que você saiu do seu controle, que outra pessoa fez uma coisa horrorosa com você. Eu tô falando do ponto de vista de alguém que sabe isso. É muito difícil. Eu mesma levei 10 anos da minha vida para assumir que alguma coisa tinha acontecido comigo. 10 anos. Foi ano passado, 2019 para 2020, que eu realmente assumi que eu tinha sido vítima de abuso, que eu demorei a vida inteira, porque a posição da vítima é muito difícil, de você saber que você perdeu o controle, de que uma pessoa fez aquilo com você, e que todos os problemas de cabeça seus são por causa disso, que você não consegue controlar. Então eu me coloquei com muita empatia. Óbvio que tinha hora que dava vontade de dar um estabefe na Vanessa, pela falta de empatia dela com as outras vítimas, né? Mas eu tentei me colocar numa posição de muita empatia com a Vanessa, de tentar entender como aquele absurdo, o abuso que ela sofreu fez dela a pessoa que ela era hoje. E como aos 32 anos ela continuava paralisada no mesmo lugar onde o estranho a deixou, há 20 anos atrás. Simples, né? Então assim, gente, como lidar com essa posição de vítima? E como é que eu me senti lendo esse livro? Me senti destruída. É um livro difícil de mastigar. Ele é um livro muito rápido de ler, tá, gente? Não é uma leitura devagar, mas é um livro que o tempo todo eu tinha que grifar, eu tinha que parar, eu tinha que respirar. Aí grifava, marcava para poder ler de novo, porque tinha muita coisa que sabe, que acontece. E aí eu marquei alguns momentos aqui, e escrevi, principalmente os primeiros momentos onde começa a famosa aproximação, né, entre aspas, que é, primeiro, ele dá uma cantada nela, segundo, ele fala que as poesias dela são maravilhosas, terceiro, ele diz que entende nela, que eles são muito parecidos, né, que ela tem tá escrito aqui que ela tem uma inteligência rara, algo impossível de ser medido com notas ou testes. É sempre a síndrome do floco de neve, é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro. Em vários momentos eu vi isso. Primeiro, ele aprende o apelido dela, começa a chamar ela pelo apelido que só os pais. Mostra pra ela que ele tá tendo muita atenção com ela. E aí eu fui marcando em vários momentos em que eu percebo a aproximação, percebo o ataque dele preparando pra acontecer. Momentos em que ele toca nela, momentos que ele fala nela. Só que
Aí é engraçado eu ter escrito isso aqui, né? Como uma jovem extraordinária atendente num hotel no futuro. Porque não acaba com a vida dela. Ela simplesmente se estagna. Ela é uma menina excepcional que fica paralisada por causa daquele relacionamento. Então, gente, esse livro aqui é uma bíblia para quem quer entender como é que um pedófilo age, como é que, não só um pedófilo, como é que um abusador age com uma pessoa abusada. E aí, gente, eu senti assim, o quê? Ódio pelo Strain, não tem outra palavra, ódio. Eu tava imaginando esse homem pegando fogo, botar fogo no pé desse homem para queimar, mas por favor, né, vamos acalmar. E ao mesmo tempo eu tinha muita raiva da Vanessa em alguns momentos, a Vanessa adulta, e tinha muita pena da Vanessa criança, muita vontade de acolher, de abraçar, de explicar, de tentar fazê-la ver, porque foi uma coisa que outras pessoas adultas que perceberam a questão não fizeram, não acolheram, sabe? E aí, vou dar um cuidado pra vocês, porque a narrativa é muito gráfica, então ela descreve cenas de estupro muito gráfico, ou de relações sexuais, o que quer que seja. E o tempo inteiro a Vanessa flerta com a loucura e o Strain também, então vocês vão tem que tomar cuidado também se você tem um estômago mais sensível, se você tem casos de pessoas que têm problemas mentais na família, doenças mentais. É um livro muito difícil de ler, mas para quem pode ler, eu super recomendo, porque isso é um hino de livro, tá, gente? Irretocável, não tem uma crítica pra fazer desse livro, é que é difícil, tá? Porque eu sou chata pra caramba. Mas eu não tenho uma crítica para fazer sobre esse livro. Talvez nem um final, não posso dizer que nem um final eu tenho que criticar, não. Porque é um final que é diferente do que a gente que está acostumado com filme de Hollywood, está querendo um final com desfecho, né, com o arco do herói, o arco da heroína, mas não é esse final. É um livro muito realista, é uma narrativa, sabe, irretocável, e eu recomendo demais para vocês lerem esse livro. Se vocês quiserem comprar esse livro, vou colocar o link aqui para baixo da Amazon para vocês comprarem. Recomendo cuidado, mas para quem quiser, podem comprar, leiam devagarzinho, leiam com amor, com empatia e com acolhimento, tá? Agradeço mais uma vez por vocês terem assistido esse vídeo. Caso vocês estejam interessados em ter mais conteúdo, eu tenho meu Instagram, @leiaPretaLeia, lá tem muito conteúdo além desse tipo. Também estou no Twitter, em Leia_Preta ou Preta_Leia, vou colocar um link aqui que eu nunca lembro. Todos os links estão aqui na descrição. E para você que gosta do livro Lolita, você vai gostar muito desse livro, porque a base, uma das histórias que permeia o livro Minha Sombria Vanessa é Lolita, que eu ainda não li, assisti os filmes, mas não li o livro. E aí assim que eu ler, tiver coragem de ler Lolita, eu venho aqui pra vocês pra fazer o contraponto desse livro também. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, me desculpem pelos meus devaneios muito loucos aqui. Fico por aqui e até a próxima.